Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao programa Olho do Dono Engorda Mais. Esse programa foi criado para discutir estratégias para ajudar pecuaristas a aumentar o lucro no confinamento. Eu sou o Marcelo Souza e o tema de hoje vai ser como a distribuição dos tratos, das dietas contribui para a rentabilidade do confinamento. Eu vou começar dizendo o seguinte, que muitas vezes a gente não entende por que acontece algumas situações, o que pode estar acontecendo no dia a dia, que você não consegue chegar no ganho de peso ideal, um ganho de peso ideal para ter uma boa rentabilidade do confinamento. Porque às vezes a conversão alimentar não é exatamente aquela que a gente imagina, aquela ideal também para chegar num bom lucro do confinamento. Por que algumas coisas acontecem e a gente não consegue ter certeza se vai fechar com lucro ou não? Então, quando a gente fala em distribuição ideal de trato, ou seja, eu estou considerando o manejo, vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente, mas quando a gente começa falando de distribuição ideal de trato, eu quero dizer o seguinte: eu preciso conhecer, idealmente, o consumo de matéria seca por baia de confinamento. Não basta só ter um trato que é bonito, caprichar, fazer todas as etapas bem feitas e colocar e sempre garantir que tem mais comida, mas eu preciso conhecer o consumo de matéria seca por baia de confinamento. E eu preciso ter certeza, ou pelo menos buscar atingir ou atender o requerimento nutricional desses animais. Quando a gente fala em requerimento nutricional, é entregar os nutrientes necessários para te dar aquele ganho de peso ideal projetado que vai levar a uma situação de lucro maior ou menor dentro do confinamento. Por isso, a constância é muito importante para te entregar esse resultado. Buscar uma menor variação entre os indivíduos da mesma baia é um desafio, claro, a gente sabe, os animais têm potencial genético diferente. Também existe uma hierarquia entre esses animais. Tem os dominantes, tem os que batem, os que são submissos, enfim, os que têm mais facilidade de chegar no coxo, mas a nossa procura, a nossa busca é realmente diminuir a variação individual para que eu consiga ter o potencial máximo de lucro por lote. Então, para a gente conversar melhor sobre esse conteúdo, eu preciso falar que hoje a gente tem 5 tipos de dieta, ou seja, quais são as 5 dietas que estão presentes em todo o confinamento e que podem e que vão ser um pouco ou muito diferentes. Primeiro é a dieta formulada, ou seja, o que a equipe de formulação, o que o seu técnico formulou, projetou para que você chegasse no melhor valor de @engordar. Então, a dieta formulada é a primeira dieta. Depois, a dieta misturada, ou seja, do que eu formulei, como eu misturei essa dieta, o que foi misturado efetivamente no vagão. Depois, a terceira dieta é a dieta que é distribuída. Então, dieta formulada, dieta que está misturada no vagão, dieta distribuída. Depois, a dieta consumida. E muitas vezes a gente para nessa análise. Ou seja, eu chego até a dieta consumida. O que os animais realmente consumiram em termos de quantidade de matéria seca, em termos de nutriente, do que foi misturado, do que foi distribuído, do que foi misturado, do que foi formulado. Mas eu queria deixar aqui um convite para você olhar para a quinta dieta. E a quinta dieta é a que está nas fezes. Ou seja, de tudo que eu coloquei dentro do boi, de tudo que eu de tudo, todo o trabalho que eu fiz anterior, o quanto realmente eu consegui absorver. Qual foi a quantidade de nutrientes que está sendo eliminada, que está sendo perdida nas fezes, e aí entra um pouco o conceito de digestibilidade, e cada vez mais a gente tem buscado melhorar essa parte, a digestibilidade da dieta, para, obviamente, entregar uma conversão alimentar maior, ou melhor, uma conversão alimentar menor, menos quilos de matéria seca, para botar lá o peso, 1 quilo de peso vivo, e também entregar um resultado melhor em eficiência biológica, ou seja, quantos quilos de matéria seca eu preciso para engordar uma arroba, para produzir uma arroba. Bom, quais são os principais fatores, então, considerando essas dietas, quais são os principais fatores que vão fazer com que a dieta formulada seja diferente da dieta distribuída? Primeiro são os erros, e de uma forma importante, quando eu toco nesse assunto, você pode ter uma atitude assim: pô, Marcelo, eu faço isso há tantos anos, a gente já conhece muito bem
o teor de matéria seca dos alimentos, mas o primeiro erro, e é o mais comum ainda, é a quantidade de matéria seca que eu tenho nos alimentos, na realidade, comparada com a quantidade de matéria seca que eu estou alimentando o meu programa de formulação. Então, por exemplo, se eu tenho uma silagem que eu já sei que ela vai ter entre 28 e 30 de matéria seca, pela literatura ou pela matriz que eu estou usando, pela fonte de dados que eu estou alimentando o programa de formulação, eu sei lá que ela vai ter 30% de matéria seca. Mas alguma coisa pode ter acontecido no meio do caminho, e aí essa silagem hoje está com mais de 40% de matéria seca. Você pode pensar assim, Marcelo, mas isso é muito difícil acontecer isso. Não é tão difícil assim. Não é comum você encontrar uma silagem com 40% de matéria seca, mas pode acontecer. E aí, tudo que eu fiz, tudo que eu coloquei no vagão, todo o balanceamento, toda a minha formulação foi por água abaixo, porque eu errei a quantidade da silagem, e foi um erro até grande. Se eu acho que ela tem 30, ela tem 40 de matéria seca. Eu peguei uma situação dessa em setembro do ano passado, vou contar para vocês um pouco mais para frente nesse vídeo de hoje. Bom, depois, uma vez que o segundo erro que pode acontecer, depois de passado esse ponto da matéria seca, é no momento de colocar os alimentos no vagão, ou seja, fazer a mistura, dosar os ingredientes no vagão. Se você tem um vagão misturador, se você tem um tablet, você já faz isso normalmente, corriqueiramente, mas esse é sim um erro que pode acontecer e pode atrapalhar muito. Depois, problemas na mistura. Tempo de mistura, sequência de mistura, diferentes granulometrias, ou seja, alimentos com tamanhos diferentes e que podem ter um poder maior de se agregar também a outros tipos de alimentos, e aí tem uma série de requisitos ou de características dos alimentos que vão determinar uma boa mistura. Eu conheço situações onde, por exemplo, o volumoso entra em 2 momentos do preenchimento do vagão para melhorar essa mistura. Depois, finalmente, a quantidade de alimento que é distribuída em cada baia de confinamento, que realmente é a nossa conversa de hoje. E, finalmente, os horários dos tratos, que pode parecer uma coisa não tão importante quanto é. Mas se você buscar trabalhos, os pesquisadores, a literatura, você vai ver que hoje as operações que estão trabalhando com maior eficiência tentam não chegar a 20 minutos de diferença do horário planejado para o horário que realmente o trato foi passado, a hora que realmente você conseguiu passar o trato ali para aquele lote, para aquelas baias de confinamento. Imagina que, dependendo, não sei quantos animais você tem, mas dependendo do número de animais, do número de baia de confinamento, a situação vai ser cada vez mais desafiadora, tem que ter planejamento, tem que ter logística. Bom, e além disso, os alimentos podem também estar diferentes, na verdade, tanto em níveis nutricionais quanto em qualidade. E como assim, Marcelo? Bom, nesse vídeo não é o meu objetivo falar todas as situações, tudo que pode acontecer com esses alimentos que vai alterar a composição, a característica, os níveis nutricionais desse alimento, nem falar sobre eventuais problemas de qualidade, mas a gente já sabe que em algumas situações eu vou ter fermentações indesejadas durante a armazenagem ou mesmo antes do alimento chegar aí no teu confinamento. Eu posso ter presença de insetos que estão aí vou usar uma palavra forte, contaminando, mas na verdade a presença de insetos nos alimentos, como por exemplo caruncho no milho, o caruncho ele se alimenta de nutriente que está dentro do milho, então obviamente que isso é um problema. Depois também as impurezas, e aí a gente está pagando ali um valor por tonelada de matéria original e dependendo do grau de impureza, tem mais dinheiro que não vai ser convertido em ganho de peso, não vai ser convertido em ganho de carcaça. A presença de micotoxinas também, que são as toxinas produzidas pelos fungos, então as micotoxinas que são produzidas pelos fungos, seja no tempo que o alimento está no campo ou depois durante a armazenagem. E, finalmente, eu preciso dizer que tudo isso está relacionado à concentração de água livre nesses alimentos. Mas esse é um assunto para um próximo dia. Parece até óbvio. E eu sei que você que está na atividade, que confina boi, você já faz isso. Mas quando a gente fala em eficiência nos confinamentos do Brasil, a gente sabe que a média dos confinamentos que a gente tem de desvios na dieta, ou seja, que a dieta está diferente, que ela está sendo entregue diferente da dieta que foi formulada, ultrapassa 25%. Ou seja,
essa dieta, ela normalmente vai estar 25% diferente, ou mais que 25% diferente do que ela foi projetada para estar ali. Então, existe uma diferença na composição das dietas. É muito comum você presenciar, se você chegar num confinamento e pegar a dieta balanceada e fizer análise, a chance é que ela esteja mais que 25% diferente do que foi formulado, do que foi projetado. E se você parar para pensar, na verdade, o operador, aquele colaborador, aquele funcionário nosso que está ali no confinamento, que dá, né, que realmente te ajuda, que dá o sangue ali muitas vezes para fazer aquilo acontecer, porque é complexo, é difícil, ele quer fazer muito bem feito. Então é muito intuitivo, por exemplo, quando está preenchendo o vagão, colocar um pouquinho mais de cada ingrediente. E é muito comum acontecer isso. Você conversar aí com os colegas, aí você, averiguar isso, avaliar, pesar isso, você vai ver que é muito comum ter, sim, sempre colocar um pouquinho a mais. Porque o que passa na cabeça da pessoa, do nosso colaborador, que está preenchendo o vagão naquele momento? Um pouquinho a mais é melhor. É natural isso do ser humano. Mas a gente sabe que não é assim que funciona. Quando você tem uma receita, por exemplo, de um bolo, fazer uma comparação bem simples, uma receita de um bolo que foi um pouco a mais de um ingrediente de ovo, por exemplo, o bolo não vai dar liga, e se foi um pouco mais de proteína, por exemplo, o ganho de peso já, a eficiência daquela dieta não vai ser a mesma. Então, essa facilidade de colocar um pouco a mais, achando que vai estar sendo bom, ela acontece. E aí, quando o operador está lá preenchendo o vagão, e ele colocou um pouco a mais, é relativamente fácil driblar o tablet ali do vagão, o tablet que está informando quantos quilos tem que entrar de cada componente naquela dieta, e aí, então, isso pode passar desapercebido. Agora, faz uma conta. Se você chegar no final do ciclo e fechar com um ganho de peso 5% abaixo por boi do que deveria ser o ideal, do que deveria você ter conseguido, em média, hoje, dependendo da região do Brasil que você está vendo esse material, assistindo a gente, você vai perder R$100 por boi por ciclo, com 5% abaixo no ganho de peso do que deveria ser. Então, se você deveria engordar 7 arrobas, engordar 5% a menos, você vai perder R$100 por boi. E se essa conta for em 1.000 bois, e se essa conta for em 2.000 bois, você faz e vê quanto vai ser o prejuízo com apenas 5% de queda no ganho de peso. Então é muito importante perseguir esses números cada vez mais. Nós estamos vivendo uma época de alimento caro, alimento valorizado. Eu não vou dizer caro, porque a gente até conversou a semana passada, falando o que faz um alimento ser caro, o que faz um alimento ser barato. Mas o fato é que todos os ingredientes que a gente usa nas dietas estão muito mais valorizados do que eles costumavam ser há 1 ano ou 2 anos atrás, e a tendência é que fique assim e cada vez mais valorizado. Hoje eu recebi uma notícia aí de recorde de soja, ou seja, a gente tem uma situação que vai ficar apertada. Então, buscar esse tipo de eficiência é muito importante. Bom, e eu vou agora tocar num ponto que parece até muito difícil de acreditar, mas é verdade, né? Então, quando a gente fala em distribuição de trato, quais são as vantagens de se ter um manejo de fornecimento controlado versus o que a gente chama de fornecimento à vontade ou até bica corrida? Quais são as vantagens de ter, na verdade, um fornecimento de trato controlado? Eu digo que é essencial. Você entenda que isso é essencial, porque é a mesma coisa que eu ter uma conta no banco e não saber exatamente quanto eu estou gastando. Saber o quanto eu coloco de comida todos os dias no coxo, no confinamento, isso vai me dizer o quanto que eu vou ter de retorno lá no final. Isso vai me ajudar a fazer a conta de qual foi a minha conversão alimentar, porque se eu sei o que eu estou colocando e eu peso a sobra, eu sei o que o animal está consumindo. A partir do momento que eu conheço esse número, que eu sei que o animal está consumindo, eu vou olhar lá no final e vou ver qual foi o meu ganho de peso, qual foi o meu ganho de carcaça, e vou fazer as minhas contas, vou calcular os meus índices zootécnicos dentro do confinamento. Agora, como você consegue aumentar o lucro se você não sabe exatamente o quanto está gastando por lote? O ganho de peso de cada lote pode ser diferente, o tipo de animais pode ser diferente, várias coisas podem ser diferentes, mas uma vez que
você não conhece, você não tem certeza se você vai chegar numa boa conta, se você vai fechar com um bom lucro. Então, se eu não sei o que eu estou fornecendo de matéria seca, a minha conta fica muito solta, né? Minha conta do confinamento eu posso perder completamente a mão. E quando eu faço o manejo controlado, eu sei que eu estou mais próximo de atender o requerimento nutricional daqueles animais, de fazer os ajustes diários, porque eu faço leitura de coxo matinal, às vezes leitura de coxo noturna, eu conheço as sobras, eu conheço melhor o consumo. Uma outra vantagem é que, se eu estou controlando o consumo, eu consigo perceber quando tem uma tendência de redução de consumo, e isso pode ser um sinal amarelo, um sinal de problema que eu detecto antes, porque eu estou controlando o fornecimento de matéria seca por baia de confinamento. Às vezes as pessoas me perguntam assim: Marcelo, me diga uma coisa, quantos tratos eu deveria fazer? Qual o melhor, o mais certo no confinamento é fazer quantos tratos? E aí eu vou ter bastante cuidado para te responder isso, porque depende muito da tua condição, mas se eu pensar que 3 tratos tá bom, olha, 3 tratos, eu já trabalhei em alguns locais que não tinham condições de fazer os 4 tratos, pelo menos os 4 tratos. E a gente percebe que sempre fica um pouco de dinheiro na mesa quando você não consegue botar 4 tratos por dia, porque você já sabe, eu não preciso nem falar muito isso, mas o vagão estimula o animal a ir até o coxo, a consumir, e você colocando menos comida, também a qualidade dessa comida no coxo, a estabilidade dessa comida no coxo vai ser maior, ela vai ficar menos tempo ali, enfim. Agora, depende muito do clima. Muitas vezes eu tenho regiões que talvez se faça, na verdade, necessário mais tratos por dia. Se eu não tenho o coxo coberto, muda toda a jogada, porque eu estou à mercê da chuva, do tempo, do sol, tudo isso impacta no consumo. Então, isso com certeza é um problema, e aí eu não posso te dar uma receita pronta, mas normalmente a gente sempre pensa em pelo menos 4 tratos para conseguir chegar num bom resultado, controlar esse consumo de matéria seca, fazer os ajustes diários para lá no final te entregar um maior ganho de peso e o maior lucro, porque nós estamos falando em ganho de peso, conversão alimentar e lucro lá no final. Além disso, tem alguns pontos que são importantes aí no dia a dia, né? Quando você vai fazer a distribuição, e eu tenho que passar sobre isso rapidamente, mas eu tenho que passar, que é a distribuição regular, na extensão toda do coxo, tem que tomar cuidado com as irregularidades. Quanto mais experiente, quanto mais comprometido é o operador, melhor ele vai fazer isso. Então, o trator, idealmente, o trator tem que ter uma velocidade conhecida, que vai entregar aquela quantidade de comida ali no coxo. Não vai precisar ficar dando ré no trator para não ter um gasto adicional de óleo diesel, ou seja, várias situações que vão me levar aí a melhorar essa homogeneidade, essa distribuição ali naquele coxo. E aí, o horário, conseguir fazer com que o trato está sendo entregue no horário correto, no horário planejado, é um desafio, mas é possível. É possível desde que haja planejamento e que isso seja uma meta para todos os colaboradores, para todo mundo que está envolvido ali na operação. Então, é muito importante eu pensar que horário de trato faz diferença, porque o boi está ali confinado e quanto mais ele consumir, quanto mais você for regular, a tendência é ele consumir mais e converter mais e reduzir o nível de estresse também dentro daquele confinamento. Agora, os problemas nas dietas, das dietas, na verdade, dos tratos, eu vejo, assim, durante as minhas visitas nos confinamentos, é muito comum alguns problemas que acontecem e que muitas vezes passam desapercebidos, que vão me levar a problemas nas dietas, nos tratos, enfim. O primeiro deles é o seguinte: são problemas que interferem ali na ingestão diária de alimentos. Então, eu tenho uma projeção de distribuição de quantidade de matéria seca naquela baia de confinamento. E aí eu alimento o tablet do vagão para que ele realmente entregue aquela quantidade de matéria seca naquela baia. Só que depois tem uma falha na comunicação do que pode ter, né? Uma falha na comunicação do que aconteceu na prática, ali no dia a dia, com o que deveria ter acontecido. E aí você vai falar: Marcelo, mas essa diferença é muito pouca. Não tem muito motivo.
na verdade, quando a gente fala em controle, a gente tem que buscar esses detalhes. Então, eu não sei se foi entregue mesmo aquela quantidade, porque dependendo do cuidado do operador, ele pode ter entregado mais uma baia, menos na outra, e isso pode acontecer todos os dias. E aí você pode ter uma situação que oscila bastante o consumo, a distribuição da quantidade de matéria seca, que é um problema de distribuição esse. Então, uma falha de comunicação entre o tablet da balança do vagão e a tua planilha de controle de consumo. Talvez o seu sistema já seja automático e, conforme o vagão vai passando, existe uma leitura e aí eu sei o quanto de matéria seca está sendo entregue naquele coxo automaticamente. E aí eu estou conferindo. Agora, mesmo que isso não seja a tua realidade, claro, é possível controlar isso. É possível, é positivo e vai gerar mais lucro lá no final. Porque muitas vezes eu tenho funcionários que trabalham muito bem, mas eles não têm uma meta de consumo. Isso é um problema comum que eu vejo também. Tenho ótimos funcionários comprometidos que sabem o que estão fazendo, mas ele não sabe que aquilo é uma meta, ele não tem uma meta de entrega de quantidade de matéria seca por baia de confinamento. E ter uma meta faz toda a diferença. Nós estamos falando aqui hoje em possibilidades de aumentar o lucro no confinamento. Então, eu preciso ter uma meta. Eu saio para fazer uma viagem de carro, eu tenho que chegar numa cidade, eu sei onde eu quero chegar. Então, se eu não sei onde eu quero chegar, eu não chego, ou melhor, eu chego num lugar que pode ser diferente de onde eu queria chegar. Então, a meta é muito importante. Uma outra coisa que acontece também, por exemplo, é quando eu não consigo estimar a quantidade consumida, ou seja, eu não estou, como eu não sei quanto está realmente sendo entregue por baia, eu também não sei o que foi consumido, mesmo que eu pese a sobra, porque eu vou ter uma quantidade de entregue diferente. E aí, a minha conversão alimentar vai ficar uma bagunça. De um lado, eu vou ter mais quilos de matéria seca, enfim, vai atrapalhar a análise lá no final, a minha análise de conversão alimentar, se eu não sei exatamente o quanto eu estou entregando de comida por baia de confinamento, mesmo que eu pese a sobra. E aí você pode estar pensando assim, mas Marcelo, é difícil no dia a dia, na correria, controlar e ter um controle nesse nível que você está sugerindo, nesse nível de detalhe que você está sugerindo. E eu te pergunto o seguinte, por que é tão importante fazer isso? Por que esse nível de detalhe é importante? O consumo está intimamente relacionado ao ganho médio diário, ao ganho de peso diário. Se eu tenho um problema de consumo, ou seja, os animais não estão consumindo exatamente o que eles deveriam, eu tenho um problema. Não necessariamente vai ser um problema. Eu vou até fazer um parênteses aqui, porque às vezes fala assim, pô, tá tudo indo muito bem, meu resultado já é bom, será que isso vai mesmo melhorar? E eu te digo, eu tenho certeza que nesse nível de detalhe vai melhorar, porque eu já acompanhei, porque eu já vi isso acontecendo. Eu chego, eu sei o quanto eu consigo potencializar de cada lote quando eu conheço o que eu estou entregando ali de comida de matéria seca. Então, fazer um trato certo é uma prioridade, porque além da quantidade, eu preciso saber exatamente o que os animais estão comendo. Então, eu fiz todo um balanceamento de dieta lá atrás, uma formulação, aí depois eu fiz uma mistura muito bem feita, aí depois, a hora que chega na hora de entregar essa comida para o coxo, eu não posso errar, porque se eu erro nesse momento, todo o trabalho que eu fiz para trás está errado. Então, a partir do momento que fazer um trato certo é uma prioridade, eu tenho isso também como meta, mais uma meta, caprichar no trato, no ajuste do trato, é possível com tempo, com treinamento correto, com certeza. A equipe vai ser treinada, a equipe vai responder. Bom, e por onde eu devo começar esse tipo de mudança no confinamento? Como eu começo esse processo, então, esse ajuste fino? É importante você começar a se questionar dentro da tua realidade, dentro da tua fazenda, que pode, de tudo isso que eu falei até agora, o que realmente pode estar acontecendo aí? Porque nem tudo acontece em todo lugar. Então, você é a melhor pessoa e você tem capacidade, tem conhecimento, tem, acima de tudo, experiência para fazer isso aí na sua casa, para identificar de tudo que a gente falou aqui agora, o que pode estar acontecendo de errado aí? Qual das dietas pode estar mais diferente durante o processo? O que pode estar acontecendo de errado? Você consegue perceber, detectar, claro,
analisando e olhando tudo isso, qual é o teu principal problema e o que mais te atrapalha hoje para manter um trato igual, para manter um trato regular. E aí, com a tua experiência, como você consegue melhorar? Então, eu vou dar um exemplo aqui bem simples, né? Talvez você precise vencer o obstáculo que é ter uma diferença, uma variação de matéria seca durante o teu ciclo de confinamento, de acordo com os alimentos que têm maior teor de umidade. Então, isso é um desafio, talvez seja o primeiro. E aí, se você consegue conhecer essa matéria seca, que é simples, é fácil, você faz aí mesmo na propriedade, você consegue vencer esse primeiro obstáculo, que é realmente ajustar a matéria seca no programa de formulação e entregar uma dieta que realmente está bem controlada em termos de inclusão de ingrediente, porque você sabe a matéria seca de cada um deles. Então, é um começo, né, mas é fundamental conhecer o teor de matéria seca dos alimentos para poder alimentar o programa de formulação de uma forma, de uma maneira correta. Então, eu não sei qual programa você usa, talvez você tenha um técnico que faça isso para você, e aí sim, com certeza, ele já está acompanhando isso. Bom, agora, às vezes também uma outra dúvida que surge é como que eu consigo monitorar, né, essa matéria seca, Marcelo, como que eu consigo incluir isso no dia a dia? Porque, na verdade, não tenho tanta gente assim trabalhando, não é muito simples fazer isso, o que que eu faço para conseguir colocar isso na minha rotina, no dia a dia? Bom, você tem uma equipe que está trabalhando aí com você, legal. Então, a primeira coisa é chamar todo mundo e explicar por que é importante controlar a matéria seca dos alimentos. O tanto que isso influencia na composição da dieta, o tanto que isso influencia lá no final no ganho de peso maior ou menor, no lucro maior ou menor. Então, uma vez que todo mundo que está trabalhando com você, a tua equipe sabe que isso é importante, então a gente vai ter uma meta e vai ter um desafio, né? E tem que explicar de uma forma bem didática, bem simples. Eu vou te dar uma ideia aqui. Por exemplo, quando você fala em matéria seca de um alimento, você fala em matéria seca e água. Então, compara aí, por exemplo, se você está comendo uma canja, um prato de canja. Bom, quanto tem de água numa canja? Bastante, né? Não precisa medir, você sabe que tem bastante. E aí, se você tirar a água dessa canja, vai sobrar o quê? O arroz e o frango, ou seja, basicamente proteína e energia. Então, quanto mais água tem, menos proteína e energia tem por quilo ali daquele alimento. Então, é um jeito simples de explicar sobre matéria seca. Você sabe muito bem isso, mas a equipe que faz o trato talvez não saiba. Então, a gente começa a levar para uma situação onde as pessoas sabem que aquilo é importante. E aí, pronto, detecta, ou melhor, determina alguém para fazer a coleta das amostras, para fazer a análise, e aí você faz a análise. Como? Ou no micro-ondas, ou numa panela daquelas air fryer, é super simples hoje. Enquanto você está fazendo qualquer coisa ali no escritório, no computador, você consegue fazer essa análise de matéria seca, e aí você anota numa planilha. E aí, se você está ali todo dia, você consegue fazer isso nos alimentos que mais oscilam, inicialmente, fazer uma avaliação diária de matéria seca. É muito importante. E aí você vai poder saber o quanto realmente isso está oscilando ou não, e a potencial chance de te trazer um problema ou não. Eu sempre gosto de um ditado antigo, né, que eu ouço muito em fazenda, assim, fala assim, Marcelo, você precisa ouvir o que os bois falam, né, o pessoal que trabalha com trato, assim, que acompanha, que distribui trato, que faz dieta, que gosta de trabalhar em confinamento, sempre me fala assim, Marcelo, eu preciso ouvir o que os bois falam. Eu vou ali, vejo como está o comportamento, como não está, como eles estão indo no coxo, como eles não estão, e o momento que você faz a distribuição do trato, você consegue perceber isso também. E muitas vezes, quando você está fazendo a entrega controlada de matéria seca, ou seja, a distribuição controlada de matéria seca, você também vai saber o quanto pode estar sobrando, o que pode estar acontecendo de errado, vai ter uma possibilidade, uma chance de avaliar o score de fezes ali naquele confinamento, enfim, naquele lote. Então, eu começo a olhar a resposta dos bois, que também pode ser influenciada, por exemplo, pela formação dos lotes, mas eu começo a olhar a resposta dos bois a tudo que eu estou fazendo e estou entregando dentro de cada baia de confinamento. Bom, e quais são os principais indicativos de que eu posso estar tendo problema, que pode estar havendo problema nos tratos do meu confinamento? O primeiro deles é o resultado baixo, né?
Se você tem um ganho de peso abaixo do que você deveria ter, se você tem um ganho de peso abaixo do ideal, então, com certeza, algum problema você está tendo e dentre tudo que pode estar acontecendo é algum problema no trato. Então, ganho de peso baixo é fogo já, você já está vendo o sinal de fogo, já tem que chamar o bombeiro já. Ou seja, ganho de peso menor do que você deveria ter. Um outro sinal importante que acontece, que aí, quanto melhor for o seu controle do consumo, você vai pegar isso mais fácil. É quando começa a ter oscilação de consumo. Então, de repente, assim, os bois vêm comendo, bem bacana, e de repente, de um dia para o outro, cai de uma hora para outra o consumo. Isso é um sinal de problema sério. Ah, não. Ah, Marcelo, mas deu uma chuva. Bom, esses dias aqui na região de Bauru tem chovido, não sei se na sua região também tem, mas tem chovido muito. Mas, de qualquer forma, assim, nesses dias eu vou ter eu vou ter uma alteração de consumo, porque quando chove demais, assim, realmente não é só a água que entra na dieta, o animal também não fica muito confortável, enfim. Mas se nada disso aconteceu, você não tem um problema climático sério, eu tenho uma queda de consumo muito forte aí de consumo de um dia para o outro, um problema ali eu tenho, acende uma luz vermelha também. Agora, o mais desafiador é quando eu tenho oscilações que elas são discretas, mas elas estão acontecendo o tempo todo no meu confinamento, no teu confinamento. E talvez você não esteja pegando isso. E talvez chegar lá no final você não sabe porque não fez uma boa conta. Talvez seja mais fácil a gente falar assim, ah, Marcelo, eu escutei isso hoje, tá tudo muito caro, é impossível fechar a conta no confinamento. Olha, eu fiz várias contas de dieta esses dias com R$210 arroba engordada. R$210 arroba engordada, no meu ponto de vista, tá bom. É claro que não era uma operação grande poderia tender a ser melhor ou até pior, enfim. Mas tem muita gente fechando a conta com confinamento, sim. Então, é muito mais fácil eu achar que o alimento está caro e não olhar o que eu posso estar fazendo de errado. Mas se eu tenho queda de consumo, alguma coisa de errado eu posso estar tendo. E aí, se eu tenho só essa oscilação, que o consumo sobe, desce, eu chamo do efeito serrote, né? O efeito serrote bagunça todo o metabolismo do boi. Você vai ter uma alteração metabólica ali importante por essa oscilação de consumo que te leva a uma alteração metabólica. E aí o animal que está oscilando o consumo no confinamento vai ganhar menos peso e vai tirar o teu resultado lá no final. Sem falar que eu posso estar tendo oscilação de consumo por um problema de subacidose, por exemplo, aonde eu estou errando na mistura ou na distribuição do trato, e aonde eu posso estar errando, inclusive, na determinação do percentual de matéria seca de algum ingrediente, e aí eu estou entregando mais amido, e esse amido, que está indo em excesso, pode me levar a uma subacidose, que também pode ser causada por um problema de mistura do núcleo. Vou voltar a falar isso um pouquinho mais para frente, hoje ainda. Então, são vários indicativos. Quer saber uma coisa que também é muito comum a gente deixar passar batido? Problema no casco, problemas de casco dos animais. Não estou falando de laminite, que o animal está andando palpando, onde eu já tenho mais que uma subacidose. Estou falando de problemas de casco, que o animal começa a ter problema na formação do tecido córneo, na formação do casco. E pode ser simplesmente uma deficiência de microminerais na dieta. Pode ser outras coisas também, lógico, pode ser realmente um problema já a nível de subacidose, mas pode ser também uma deficiência de microminerais. E aí, quando você vai escolher o núcleo, talvez você não esteja priorizando isso, mas talvez a mistura ou a distribuição do trato, o animal não tá comendo a dieta inteira, está conseguindo selecionar, você não fez uma pré-mistura do núcleo para diluir melhor esse núcleo, aí eu posso ter problema assim, de casco no confinamento. Então, quando eu falo em distribuição dos tratos, significa que eu estou acompanhando o fornecimento diário de nutriente por boi por lote de confinamento. Nesse sentido, o maior erro que pode ter hoje, nos dias de hoje, nesse desafio de lucro que a gente tem no dia de hoje, é não controlar a quantidade de comida que o animal está comendo, que eu estou distribuindo. E eu imaginar que quanto mais come, melhor, remontar trato sem fazer ajuste, sempre colocar um pouco a mais de cada ingrediente, a receita vai ficar diferente, a formulação vai por água abaixo, isso atrapalha o lucro e atrapalha o rumen. Essa é a pior maneira de encarar esse problema. Agora, se você está aqui com a gente hoje, então eu vou te fazer um convite. E esse convite é para implementar algumas coisas de imediato aí no seu confinamento que podem te ajudar a melhorar o teu resultado.
Como eu já disse antes, vou reforçar agora. A primeira coisa que você pode fazer de imediato, aí dentro do confinamento, é acompanhar a matéria seca de perto. Olha, eu conheço muitos locais, 1.000, 2.000 bois, que não têm um acompanhamento diário de matéria seca, e eu te desafio a botar esse acompanhamento diário aí, e depois, a hora que fechar o ciclo, você conseguir me falar quanto você conseguiu de resultado a mais por controlar a matéria seca de cada lote, de cada bairro de confinamento. O segundo ponto importante para implementar, para melhorar a distribuição dos tratos e para melhorar a entrega de nutrientes, é checar a formulação da dieta. Então, tudo isso que a gente falou pressupõe que a formulação está muito boa, mas eu tenho que checar, eu tenho que olhar de novo, eu tenho que dar uma nova avaliada e ver se está tudo certo mesmo. Então, eu conheço a matéria seca, eu checo a formulação, eu ajusto, dentro da formulação, eu ajusto o teor de matéria seca dos ingredientes, segundo as análises que você está fazendo, na verdade, aí no seu confinamento de uma forma bem tranquila, bem fácil, e aí você consegue ter uma meta de consumo, consegue acompanhar esse consumo para saber o quanto realmente esses animais estão consumindo por dia de matéria seca e faça uma análise bromatológica da sua dieta e você vai saber o quanto a tua dieta entregue, ou melhor, misturada, está parecida com a dieta que foi formulada. E se você quer saber um pouco mais sobre como a distribuição dos tratos pode ajudar, contribuir com a rentabilidade da sua operação, quais são os principais problemas e como resolver isso, deixa a sua dúvida aqui. Se você quer receber os novos conteúdos, essa semana e a semana que vem, o programa está no ar, você pode entrar no YouTube, Confinamento com Lucro, faz sua inscrição, deixa as notificações ativadas e aí toda vez que a gente estiver no ar, você vai receber lá um aviso. Se você tiver qualquer tipo de dúvida, também pode deixar aqui. E eu já quero deixar aqui avisado que daqui a alguns dias nós vamos ter a Semana Confinamento com Lucro, que é um evento destinado a ajudar pecuaristas a aumentar o lucro no confinamento.